Sim. Por enquanto é só então 3923-1603. Ligue aqui, pede sua música, fale um pouquinho sobre futebol. 3923-1603. Por enquanto vamos de música aí, DJ. Você ouviu Carla LS Jack? Um oferecimento especial para Ana Maria lá do Jardim Imperial, que pediu a música e está nos ouvindo pela net. E agora, no nosso último bloco, vamos falar um pouquinho sobre as notícias regionais. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa Águia do Vale, que joga daqui a pouco contra o Palmeiras B. A Águia no Martins Pereira. E aí, Edivan, você acha que o São José ainda tem condições de classificar na Copa Paulista? Tem condições, né? E hoje vai jogar contra o último colocado, Palmeiras B. Certo, estamos. É legal. E você acha que se a torcida apoiar o time vai melhorar? Porque teve uma profunda reformulação aí pro segundo turno, né? O São José dispensou alguns moleques da base que estavam completando a equipe e trouxe alguns medalhões. Você acha que pode melhorar a equipe? E aí, o que você acha? É um time totalmente reformulado. Agora vai fazer o teste hoje, né? Contra o Palmeiras B. Espero que saia com a vitória, né? Isso aí. Você que não tem o que fazer, aproveite aí, ó. Daqui a pouco o jogo do São José, lá no Martins Pereira. A arquibancada tá R$8 e a lateral está R$12. Você quiser ir no espaço Torcedor Família, paga R$10, que é um casal e até 3 filhos menores de 14 anos. Ou seja, vamos prestigiar a Águia aí. O São José precisa do seu apoio, nosso time aqui da cidade. E esperando que o São José melhore aí na tabela. O grupo do São José é liderado pelo São Bernardo, que tem 16 pontos, seguido do Sport Barueri, que tem 15, Sorocaba com 12, Juventus com 9, São Bento com 9 também, Pão de Açúcar e o São José na 7ª colocação com 7 pontos. Se o São José vencer e torcer aí por uma combinação de resultados, ele pode até atingir a 4ª colocação, né, Edvan? Isso mesmo. Legal. Hoje cedo a gente também teve o time do Primeira Camisa jogando no Martins Pereira. Não, desculpa, foi fora de casa. Foi em Jaguariúna. O São José jogou contra o São José não, o Primeira Camisa jogou contra o Deportivo Brasil. E acabou que o time empatou. E com esse empate, ele perdeu a classificação para o Inter de Limeira. Infelizmente, a equipe do Rock Júnior ficou de fora, né? Que pena, né, Fernando? Mais um time que representava São José aí, né? Pois é, a Inter de Limeira até ficou assim, meio com medo do Deportivo Brasil, que estava eliminado com um ponto, receber uma mala preta aí e acabar facilitando o jogo pro Primeira Camisa, né? Pois é, essas coisas acontecem ainda no futebol, infelizmente, mas... Infelizmente não foi dessa vez que o Primeira Camisa classificou, né? A equipe que tem um bom trabalho aqui de base, que ajuda a promover aí a categoria de base de São José dos Campos, infelizmente não se classificou. Aqui nas notícias regionais são isso. Agora vamos voltar aqui com a Luana. Luana, você tem algumas dicas de emprego? Quem está desempregado aí, o que tem legal aí no... Bom, Fernando, tenho 5 dicas aqui bem legais para todos aí que estiveram ouvindo. Bom, gente, está precisando de ajudante de entrega. Enviar currículo Adolfo Gole, 132, Jardim Morumbi. Repete um pouquinho mais devagar pra gente aí, Luana. Bom, está precisando de ajudante de entrega. Enviar o currículo na rua Adolfo Gol, 132, no Jardim Morumbi. Certo. E está precisando também de monitor ou monitora infantil. A Cristal Ótica contrata monitor infantil para a loja em São José dos Campos. Necessária experiência na função, disponibilidade de horário e boa comunicação. Interessados em enviar o currículo no e-mail rh@cristalotica.com.br. Repita, Luana. rh@cristalotica.com.br ou deixar o currículo nas lojas mesmo. Tá precisando também de manicure com prática. Pago comissão ou fixo. Para estar ligando no número 3933-7070 ou 9133-9264. Repita devagar, Luana. 3933-7070 ou então 9133-9264 para quem quiser aí, quem for uma manicure, né, estiver precisando de um emprego. Certo. E o que mais? E também está precisando de mecânico. Mecânico de autos e diesel, lá no Jardim Satélite. Tratar no fone 7811-0238 ou então no fone 3937-1851. Legal.
E é só isso, Fernando, os nossos classificados de hoje. Pode deixar que também eu vou passar aqui pro nosso amigo Edivan, que tá precisando dar uma olhada nisso. Edivan, já fica aqui com as folhas. Pois é, vou ver. Legal. E mais notícias aí que você tem pra gente, Luana? Tenho, Fernando, a última de hoje. É uma notícia seríssima, então, pro pessoal prestar bastante atenção que o que eles estão fazendo aí com o nosso meio ambiente, né, Fernando? Parece que a Amazônia, gente, está com a morte anunciada. Então presta atenção, o risco de colapso da Amazônia é elevado. A gente já matou quase 20% da Amazônia e o limite até o qual a floresta pode se recuperar é de 40%. Se esse limite for atingido, parte da floresta amazônica será perdida para sempre, gente, sem possibilidade de recuperação. Então vamos prestar atenção no que a gente está fazendo aí, que se o desmatamento e as emissões de gases do efeito estufa continuarem crescendo no mesmo ritmo que na década de 2000, esse limite poderá ser atingido por volta de 2050. Ou seja, temos no máximo 40 anos para reverter esse quadro. Legal, Luana. E para terminar aqui algumas notícias rápidas, o basquete do Brasil estreou ontem no Campeonato Mundial com uma vitória de 85-61 contra o Irã. E hoje ele joga contra a Tunísia, o outro adversário fraco no grupo. O Brasil, infelizmente, caiu no grupo dos Estados Unidos, que com certeza deve sair em primeiro lugar, não, Edvan? Pois é, os inventores do basquete, né? O Dream Team, né? Apesar de ter perdido aí alguns campeonatos para a Argentina e para a Espanha, os Estados Unidos ainda consideramos os Estados Unidos aí ainda como a primeira força no basquete no mundo, né? Pois é, mesmo se eu não me engano, acho que os Estados Unidos mandou o time B, mas mesmo assim o segundo time deles é muito forte e o Brasil tem que tomar cuidado. Vamos ver aí. Boa sorte pro Brasil que tá precisando no basquete. No vôlei, hoje o Brasil, sem chance de título porque tinha perdido pro Japão, atropelou a China e ficou com a prata do Grand Slam. E os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro e a Itália ficou com o bronze. Surpreendeu pra você, Edivan, esse resultado? Pois é, esperava mais das nossas meninas do vôlei, né? Ficaram em segundo colocado, tiveram 2 derrotas inesperadas e os Estados Unidos mereceu também, né? Jogou muito bem, não perdeu nenhum set, se eu não me engano também, né? E o Brasil, infelizmente, com essa derrota aí pro Japão, acabou que perdeu a chance de ser campeão, né? Exatamente, Fernando. E aí, Edivan, pra completar hoje, você tem alguma consideração final, um agradecimento? Eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Pela paciência, né? É o primeiro dia da gente hoje, né? Deu pra perceber, né? E o que mais? Quer mandar um beijo pro seu pai e pra sua mãe, estilo Xuxa? Edivan, você não foi hoje pra sua casa, eles devem estar morrendo de saudade de você, Edivan. Uma pena, né? Eles não estão ouvindo, eles estão em Ubatuba agora, mas mesmo assim mandar um abraço, um beijo para meus pais. Ô Edivan, aproveitando que você é de Ubatuba, fala alguma dica aí de surf aí. Qual que é uma praia boa pro pessoal ir surfar lá em Ubatuba? Boa, Fernando. Uma praia boa pra você passar um fim de semana, que o próximo fim de semana é feriado, né? A Praia Grande, grandes ondas. Tem também a Itamambuca, que fica do lado norte da cidade, também é muito conhecido, tem o campeonato do circuito brasileiro, ocorre lá. E você que é caiçara, assim, uma dica assim, alguma praia secreta, algum lugar assim que você recomenda, assim, que não é muito visitado pelos turistas? Tem uma praia bem perto do centro que eu gostava muito, é a Praia do Cedro. Não sei se você conhece, mas lá é muito bom. Não conheço. Mas lá é bom pra praticar esportes, é pra zaração, o que é legal lá? Não, é uma praia tranquila, assim, que não vai muito turista. Se você quiser uma praia pra relaxar, com certeza essa é a Praia do Cedro. Se você não quer farofa, então é a Praia do Cedro, certo? Exatamente. E você, Luana? Alguma consideração final? Você quer mandar um beijo para seus parentes que estão te ouvindo aqui na 107,9 FM, São José? Bom, eu quero agradecer o pessoal que está aqui pelo Twitter. Bastante gente nos acompanhou aqui no meu Twitter, né? Que é @luanailo. O pessoal tá aqui nos parabenizando, Fernando, dizendo que é assim mesmo, no primeiro dia. Então, eles têm paciência com a gente, né? Bom saber, né? Que bom saber. Queria agradecer o pessoal da rádio também que nos deu essa oportunidade. Verdade. E o programa 3 Toques volta semana que vem, se Deus quiser, na sintonia da 107,9 FM. Muito obrigado e estamos aí disponíveis para vocês. Até a próxima semana. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente, tchau. Tchau.